A madrugada de terça-feira estava fria, quando Antônio Silva acordou às 4 horas, como fazia todos os dias há 18 anos. O galo ainda não havia cantado, mas o relógio interno do trabalhador rural nunca falhava. Levantou-se devagar para não acordar Regina, que dormia profundamente ao seu lado, o cabelo espalhado no travesseiro com um perfume doce que ele não reconhecia. Na cozinha simples da casa de funcionário, Antônio preparou café preto e forte, comeu pão com manteiga e revisou mentalmente as tarefas do dia. O gado precisava ser ordenhado, as cercas do pasto norte consertadas, e Dr. Fábio havia pedido um relatório sobre a produção de leite do mês. Era muito trabalho para um homem só, mas Antônio tinha orgulho de manter a fazenda Boa Vista funcionando perfeitamente. Saiu de casa ainda no escuro, caminhando pelos caminhos de terra que conhecia de olhos fechados. Aos 40 anos, sentia o peso dos anos de trabalho pesado nas costas, mas também sentia o orgulho de sustentar sua família com dignidade. Seus 3 filhos estudavam na escola da vila. Regina não precisava trabalhar fora, e mesmo sendo simples, tinha uma vida honesta. No curral, começou a ordenha das vacas leiteiras. O trabalho era repetitivo, mas Antônio gostava desses momentos de silêncio, quando podia pensar na vida, nos planos para os filhos, no futuro que queria construir. Carlos, o mais velho, já falava em estudar agronomia. Maria sonhava em ser professora. João ainda era muito novo para saber o que queria, mas era inteligente e curioso. Foi quando terminava a ordenha da última vaca que ouviu o barulho de motor na estrada. Estranho, porque ainda eram 5:30 da manhã. Quem estaria andando de carro a essa hora? Antônio se escondeu atrás do curral e observou um carro preto parando próximo à sua casa. O coração gelou quando viu o Dr. Fábio descer do veículo. O patrão nunca aparecia na fazenda antes das 8 da manhã e nunca ia até a casa dos funcionários. O que estaria fazendo ali naquele horário? Antônio viu a luz da cozinha de sua casa se acender. Regina estava acordada e poucos minutos depois viu a porta da frente se abrir e sua esposa aparecer, usando um roupão que ele não reconhecia. Um roupão de seda rosa, que certamente não comprara com o salário dele. Dr. Fábio se aproximou de Regina e Antônio assistiu horrorizado quando o patrão abraçou sua esposa e a beijou na boca de forma claramente íntima. Não era um beijo de cumprimento, era um beijo de amantes. O mundo desabou naquele instante. Antônio se apoiou na cerca do curral, sentindo as pernas bambas e o coração disparado. 18 anos de casamento. 18 anos de trabalho honesto para sustentar aquela mulher. E ela estava ali, às 5:30 da manhã, beijando seu patrão como uma namorada apaixonada. Ficou escondido observando por mais alguns minutos, vendo o Dr. Fábio entrar em sua casa, como se fosse o dono. A luz do quarto se acendeu e Antônio entendeu que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Regina sabia exatamente o que fazer, quando acender e apagar as luzes, como receber o amante sem acordar as crianças. Quantas vezes isso havia acontecido enquanto ele trabalhava de madrugada? Antônio voltou para o curral, fingindo que não havia visto nada, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o balde de leite. Precisava pensar, precisava entender a situação, precisava decidir o que fazer. Tinha 3 filhos para proteger, um emprego que sustentava a família, uma vida inteira construída naquele lugar. 1 hora depois, viu o Dr. Fábio sair da casa e partir no carro. A luz do quarto se apagou e Regina voltou a fingir que dormia. Quando Antônio chegou em casa para tomar café da manhã, encontrou Regina na cozinha preparando comida para as crianças. Ela estava cantarolando, mais alegre que ele havia há meses. Usava um batom discreto e tinha passado um perfume que cheirava caro. "Bom dia, amor." Ela cumprimentou, beijando seu rosto sem olhar nos olhos. "Bom dia." Antônio respondeu, observando cada detalhe da esposa. "Dormiu bem? Acordei cedo e você não estava na cama." A mentira saiu naturalmente, como se Regina tivesse prática em enganá-lo. "Tive que sair mais cedo hoje, problema no curral." "Ah, que pena. Eu nem ouvi você sair." Mais mentiras. Regina estava acordada porque estava esperando o amante. As crianças desceram para o café e Antônio observou seus filhos com o coração apertado. Carlos, quase homem feito. Maria, se transformando em mulher. João, ainda criança inocente. O que aconteceria com eles quando descobrissem a verdade sobre a mãe? "Pai, você está bem?" Carlos perguntou.
Está com cara estranha. Estou só cansado, filho. Trabalho pesado. Regina olhou para Antônio com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia culpa ali? Ou apenas irritação por ele estar diferente? Antônio, o Dr. Fábio quer falar contigo hoje de manhã. Disse que é urgente. Como ela sabia disso? Quando o Dr. Fábio havia falado com ela? Ele te disse isso quando? Ontem, quando passou aqui para verificar não sei o que da produção. Mais mentiras. Dr. Fábio não havia passado ali na véspera. Durante o resto do café da manhã, Antônio observou Regina disfarçadamente. Ela estava diferente mesmo. Mais cuidada, mais vaidosa, com pequenos gestos e manias que não tinha antes. Como não havia percebido antes? Depois que as crianças saíram para a escola, Regina foi tomar banho, e Antônio aproveitou para fuçar discretamente nos pertences da esposa. No guarda-roupa encontrou roupas que nunca havia visto. Lingeries caras, uma blusa de seda, um perfume importado escondido no fundo da gaveta. No lixo do banheiro, encontrou a embalagem de um batom caro, o mesmo que ela usava naquela manhã. As evidências estavam por toda parte. Como havia sido tão cego? Quando Regina saiu do banho, Antônio estava arrumando as botas para ir trabalhar. Antônio, preciso ir à vila hoje. Comprar coisas para as crianças. Com que dinheiro? Guardei um pouco do mês passado. Guardou onde? Nunca sobra dinheiro no final do mês. Regina hesitou apenas um segundo, mas foi tempo suficiente. Fiz uns trabalhinhos de costura para a vizinhança. Que trabalhinhos? Nunca te vi costurando para ninguém. Antônio, que interrogatório é esse? Não posso nem sair de casa. A defensiva confirmou as suspeitas. Regina estava mentindo, e mal. Pode sair, claro. Só estranhei você ter dinheiro guardado. Na casa grande, Dr. Fábio estava na varanda tomando café, lendo jornal e fumando charuto. Quando viu Antônio se aproximando, sorriu de uma forma que pareceu forçada. Antônio, bom dia. Como vai a família? A pergunta soou irônica, considerando que Dr. Fábio sabia muito bem como ia sua família. Vai bem, doutor. A senhora mandou dizer que queria falar comigo. Ah, sim, quero conversar sobre alguns investimentos na fazenda. Mudanças que pretendo fazer. Antônio se sentou na cadeira que o patrão indicou, tentando controlar a raiva que fervia por dentro. Que tipo de mudanças, doutor? Estou pensando em modernizar a operação. Talvez precisar de menos gente, sabe? Reduzir custos. A ameaça estava clara. Dr. Fábio estava preparando o terreno para se livrar dele. Doutor, fiz alguma coisa errada? Meu trabalho não está bom? Não, seu trabalho é ótimo, Antônio, sempre foi. É só que, às vezes, a vida nos leva por caminhos diferentes, entende? Antônio entendeu perfeitamente. Dr. Fábio queria ficar com sua esposa e se livrar do marido inconveniente. Entendo, doutor. E quando o senhor pretende fazer essas mudanças? Ainda estou estudando, mas queria ir te preparando. Saindo da casa grande, Antônio tinha certeza de que sua vida estava prestes a desabar completamente. O patrão queria demiti-lo para ficar livre com Regina. Ela estava participando do plano, mentindo e traindo a família que ele sustentava com tanto sacrifício. Mas Antônio Silva não era homem de entregar os pontos facilmente. 18 anos de trabalho honesto valiam alguma coisa. E, principalmente, seus filhos mereciam um pai que lutasse pela dignidade da família. Se queriam guerra, teriam guerra. Antônio passou os 3 dias seguintes observando cada movimento de Regina e Dr. Fábio, fingindo normalidade enquanto juntava evidências da traição. Descobriu que os encontros aconteciam sempre nas madrugadas de terça e sexta-feira, quando ele saía mais cedo para cuidar do gado. Regina havia criado uma rotina perfeita. Acordava às 5, recebia o amante, voltava para a cama antes das 6:30, quando Antônio retornava para o café. Na sexta-feira, decidiu testar sua teoria. Disse para Regina que iria trabalhar no pasto distante e só voltaria para o almoço. Em vez disso, escondeu-se próximo à casa e esperou. Às 5h em ponto, o carro de Dr. Fábio apareceu na estrada. Regina saiu para recebê-lo usando um camisão de seda vermelho que Antônio nunca havia visto. Os dois se beijaram apaixonadamente na varanda antes de entrarem na casa. Antônio contou. Eles ficaram juntos por quase 2 horas. Quando o Dr. Fábio saiu, Regina tomou banho rapidamente e voltou para a cama. Quando Antônio chegou do trabalho às 7, ela fingiu estar dormindo profundamente. Regina, acorda. Preciso falar contigo. Hã? Que horas são? Ela fingiu estar sonolenta. São 7 horas. Você dormiu muito hoje.
Estava cansada. Fiquei acordada ontem vendo televisão. Mais uma mentira. A televisão havia quebrado na semana anterior e ainda não tinham dinheiro para consertar. Durante o café da manhã, Antônio observou Regina interagindo com as crianças. Ela estava mais paciente, mais carinhosa, como se o relacionamento extraconjugal a fizesse mais feliz. A constatação doeu mais que qualquer coisa. Mãe, você está bonita hoje, Maria comentou. Fez alguma coisa diferente no cabelo? Não, filha. Deve ser impressão sua. Não é impressão, não. Você está mais brilhante. Carlos, mais observador, notou detalhes que a irmã não via. Mãe, esse perfume é novo? Regina se atrapalhou. Ganhei da comadre Rosa. Rosa usa perfume caro assim? O rapaz de 16 anos estava desconfiado. Carlos, pare de fazer perguntas bobas. Come logo que vamos nos atrasar para a escola. Antônio percebeu que o filho mais velho estava começando a notar as inconsistências no comportamento da mãe. Depois que as crianças saíram, Regina anunciou que precisava ir à vila novamente. 2 dias seguidos para quê? Tenho que resolver umas coisas no banco e comprar remédio para o João. João está doente? Não, mas está na época de vermifugar as crianças. A desculpa foi tão esfarrapada que Antônio quase riu. Regina estava ficando desesperada para arranjar motivos para sair de casa. Quer que eu vá com você? Não. A resposta saiu rápida demais. Quer dizer, você tem muito trabalho aqui. Não precisa me acompanhar. Tá bom, mas volta logo. Não gosto de você andando sozinha por aí. Na verdade, Antônio sabia exatamente onde Regina ia. Encontrar Dr. Fábio na cidade para passarem a manhã juntos no motel da estrada. Aproveitou que estava sozinho para fuçar mais profundamente nos pertences da esposa. No fundo do guarda-roupa, encontrou algo que confirmou suas suspeitas. Um envelope com dinheiro. Muito dinheiro. Mais de R$1.000 em notas de 50 e 100. Doutor. Fábio estava pagando Regina pelos encontros? Ou estava mantendo a amante com presentes em dinheiro? Antônio fotografou as notas com o celular velho que usava para emergências, depois colocou tudo de volta no lugar. Na gaveta da cômoda, encontrou algo ainda pior. Cartões de lojas caras da cidade, todos no nome de Regina, com compras recentes que somavam milhares de reais. Vestidos, sapatos, cosméticos, lingeries, tudo pago por alguém que certamente não era o marido trabalhador rural. As evidências estavam se acumulando, mas Antônio ainda não sabia o que fazer com elas. À tarde, quando Regina voltou da vila, trazia sacolas de compras, roupas novas para as crianças, algumas coisas para a casa e um presente que deixou Antônio desconfiado, uma camisa social cara para ele. Por que você me comprou isso, Regina? Porque você merece amor. Trabalha tanto. Com que dinheiro? Já te disse, guardei dinheiro dos trabalhinhos de costura. Regina, essa camisa custou pelo menos R$200. Você teria que costurar o mês inteiro para juntar esse dinheiro. Antônio, por que você fica questionando tudo? Não posso fazer um presente para o meu marido? A culpa estava fazendo Regina generosa. Era um padrão que Antônio começava a reconhecer. Depois de cada encontro com o Dr. Fábio, ela voltava para casa carregada de presentes para a família, como se pudesse comprar o perdão por antecipação. No sábado, Dr. Fábio apareceu na fazenda para uma inspeção de rotina. Era a primeira vez que vinha trabalhar no final de semana, e Antônio notou como seus olhos procuravam Regina sempre que possível. Antônio, preciso conversar contigo sobre aquelas mudanças que mencionei. Sim, doutor. Estou pensando em reduzir a equipe. Talvez contratar uma empresa externa para fazer o trabalho administrativo. E eu, doutor, vou ser demitido? Ainda estou estudando as possibilidades. Mas quero que você saiba que sempre te considerei um funcionário exemplar. A conversa estava sendo conduzida como se fosse uma despedida amigável, mas Antônio via a mentira por trás das palavras educadas. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Tem alguma coisa a ver com minha família? Com minha esposa? Dr. Fábio ficou visivelmente desconfortável. Por que pergunta isso? Porque tenho notado umas coisas estranhas. Regina saindo muito de casa, gastando dinheiro que não temos, se arrumando mais que o normal. Antônio, isso são problemas domésticos seus. Não tenho nada a ver com sua vida pessoal. A negativa veio rápida demais, confirmando exatamente o contrário. Claro, doutor. Desculpa se falei besteira. Naquela noite, Antônio fingiu dormir e esperou.
Por volta da meia-noite, sentiu Regina se levantando cuidadosamente da cama. Ela foi até o banheiro, mas não fez os ruídos normais de quem ia fazer necessidades. Ficou lá por quase 20 minutos. Quando voltou para a cama, Regina cheirava a perfume caro novamente. Havia se arrumado no banheiro para receber alguém. Antônio esperou mais meia hora e levantou-se silenciosamente, fingindo ir beber água. Pela janela da cozinha, viu uma luz discreta piscando no celular de Regina, que estava sobre a mesa. Era uma mensagem. Conseguiu ler rapidamente. Estou chegando. Te amo. O remetente estava salvo como trabalho. Antônio voltou para a cama fingindo que não havia visto nada, mas o coração batia disparado. Regina estava marcando encontros por mensagem e Dr. Fábio viria à sua casa no meio da madrugada, com as crianças dormindo no quarto ao lado. Não era apenas traição, era uma humilhação completa. Às 2 da manhã, Antônio ouviu o barulho discreto de um carro parando longe da casa. Regina levantou-se silenciosamente e saiu pela porta dos fundos. Dessa vez, Antônio decidiu segui-la. O que viu o deixou com uma raiva que nunca havia sentido na vida. Regina e Dr. Fábio se beijando apaixonadamente no celeiro da fazenda, nas terras onde ele trabalhava todos os dias para sustentar a família que estava sendo destruída. Era hora de agir. Antônio voltou para a cama fingindo que não havia visto nada, mas passou o resto da madrugada planejando cada passo do que faria. Não podia simplesmente confrontar Regina e Dr. Fábio sem ter um plano, sem estar preparado para as consequências. Tinha 3 filhos para proteger e uma vida inteira para reconstruir. No domingo de manhã, depois do café, disse para Regina que ia visitar seu Joaquim, o antigo funcionário da fazenda que havia se aposentado no ano anterior. Para quê? Regina perguntou claramente desinteressada. O coitado está doente. É educação ir visitar. Tá bom, não demora muito. Vou fazer almoço especial hoje. Antônio sabia que o almoço especial era desculpa para Regina se arrumar e sair para mais um encontro com o patrão. A casa de seu Joaquim ficava numa chácara pequena a 5 quilômetros da fazenda. O velho estava na varanda, tomando café e lendo um livro da Bíblia. Antônio, meu filho, que surpresa, senta aí, aceita um café? Aceito, seu Joaquim. Como está se sentindo? Velho, mas vivo. E você? Como andam as coisas na fazenda? Antônio decidiu ir direto ao assunto. Seu Joaquim, preciso conversar uma coisa séria com o senhor. E preciso da sua palavra de que vai ficar entre nós. O rosto do velho ficou preocupado. Claro, meu filho. Pode falar. Antônio contou toda essa história da traição, dos encontros secretos, das mentiras de Regina, das ameaças veladas de Dr. Fábio. Seu Joaquim ouvia em silêncio, balançando a cabeça tristemente. Meu filho, eu sabia que isso ia acontecer. Como assim, seu Joaquim? Dr. Fábio tem esse costume. Não é a primeira vez que ele se envolve com mulher de funcionário. A revelação caiu como uma bomba. Como assim? Há 5 anos, ele fez a mesma coisa com a esposa do João Pedro, que cuidava da portaria. Seduziu a mulher, depois demitiu o marido e mandou a família embora da fazenda. Antônio sentiu o sangue ferver. E ninguém fez nada? O que podia fazer? João Pedro era pobre igual a você, sem estudo, sem advogado. Doutor, Fábio tem dinheiro, tem influência. Ninguém ia acreditar na palavra de um funcionário contra a dele, mas deve ter alguma forma de... Antônio, espera. Deixa eu terminar a história. Seu Joaquim se levantou e foi buscar uma caixa velha no fundo da casa. João Pedro, antes de ir embora, me deixou algumas coisas guardadas. Disse que um dia podia servir para alguma coisa. O velho abriu a caixa e retirou alguns papéis e uma fita cassete velha. João Pedro gravou uma conversa entre Dr. Fábio e a esposa dele. Uma conversa onde o doutor confessa que fez isso outras vezes e que tem esquemas para se livrar dos maridos inconvenientes. Antônio pegou a fita com mãos trêmulas. Isso é verdade? É sim. E tem mais. Esses papéis aqui são cópias de documentos que João Pedro conseguiu da fazenda. Mostram que Dr. Fábio desvia dinheiro, falsifica relatórios para o governo, comete várias irregularidades. Por que João Pedro nunca usou isso? Porque ele tinha medo. Doutor Fábio ameaçou a família dele. Disse que se eles falassem alguma coisa, ele ia destruir a vida deles na região inteira. João Pedro acreditou e foi embora calado. Antônio estudou os documentos. Havia ali prova de sonegação fiscal, trabalho irregular, maus tratos a animais, poluição ambiental.
Crimes que poderiam render anos de prisão para Dr. Fábio. Seu Joaquim, por que o senhor está me mostrando isso? Porque você é diferente do João Pedro, meu filho. Você tem coragem. E porque já passou da hora de alguém dar um basta nesse homem. Mas e se ele tentar se vingar? Antônio, ele já está se vingando. Já está destruindo sua família. Já está planejando te demitir. Você não tem mais nada a perder. O velho estava certo. Dr. Fábio já havia declarado guerra. Agora era questão de quem daria o primeiro golpe decisivo. O que o senhor acha que eu devo fazer? Primeiro, junta mais provas. Documenta os encontros dele com sua esposa. Depois procura um advogado na cidade e mostra todo o material. E, principalmente, protege seus filhos. Como? Prepara eles para o que vai acontecer. Porque quando você resolver agir, vai ser um terremoto. Antônio voltou para casa com a cabeça fervilhando de planos. Guardou cuidadosamente os documentos que seu Joaquim lhe emprestara e começou a pensar estrategicamente. Durante o almoço, observou Regina mais atentamente. Ela estava radiante, cantarolando enquanto servia a comida. Claramente havia se encontrado com o Dr. Fábio durante a manhã. «Mãe, você está muito alegre hoje», Maria comentou. «É domingo, filha, dia da família reunida». Carlos franziu a testa. «Você não estava alegre assim nos domingos passados. Filho, não posso estar de bom humor?» Antônio percebeu que o filho mais velho estava começando a desconfiar seriamente do comportamento da mãe. À tarde, quando Regina disse que ia descansar no quarto, Antônio aproveitou para conversar com Carlos. «Filho, posso fazer umas perguntas para você?» «Claro, pai. Você tem notado alguma coisa estranha na sua mãe ultimamente?» Carlos hesitou, mas depois respondeu. «Tenho sim, pai. Ela anda muito diferente. Diferente como? Mais arrumada, gastando dinheiro que a gente não tem, saindo muito de casa e...» O rapaz hesitou. «E o que, filho?» «Pode falar. E às vezes eu ouço ela falando baixinho no telefone. Quando me vê, desliga rapidinho». Antônio sentiu o coração apertar. O filho estava percebendo a traição da mãe. «Carlos, se eu descobrir que sua mãe está fazendo alguma coisa errada, você me apoiaria?» «Pai, que pergunta é essa?» «Responde. Você me apoiaria?» O rapaz olhou nos olhos do pai com seriedade. «Sempre, pai. O senhor é o homem mais honrado que eu conheço». Naquela noite, Antônio tomou uma decisão que mudaria tudo. Quando Regina levantou para o encontro da madrugada, ele a seguiu silenciosamente. Dessa vez, levou o celular e gravou tudo. Regina saindo de casa, encontrando o Dr. Fábio no celeiro, os beijos, as carícias, as palavras de amor que ela dizia para outro homem. Gravou também a conversa dos dois. «Fábio, quando você vai resolver a situação do Antônio?» Regina perguntou. «Logo, meu amor, estou arranjando uma forma de demiti-lo sem parecer suspeito. Não aguento mais fingir que sou esposa dele. Quero viver nossa história abertamente. Paciência, querida. Daqui a alguns meses você e as crianças estarão morando comigo na casa grande. E se o Antônio desconfiar? Ele não vai desconfiar de nada. É muito simples para isso. A gravação estava feita. Agora Antônio tinha provas suficientes para destruir os dois. Mas antes de usar essas armas, queria dar uma última chance para Regina. Queria ver se ela ainda tinha algum resquício de amor pela família que haviam construído juntos. Na manhã seguinte, confrontaria a esposa. E dependendo da resposta dela, declararia guerra total. Segunda-feira amanheceu nublada, como se o tempo anunciasse a tempestade que estava por vir. Antônio acordou antes do alarme, mas desta vez não foi trabalhar. Ficou na cama esperando Regina voltar do encontro da madrugada, planejando cada palavra da conversa que teria com ela. Às 6 horas, Regina entrou silenciosamente no quarto, mas Antônio estava acordado esperando. «Regina, senta aqui. Preciso falar contigo». Ela se sobressaltou, claramente não esperando encontrá-lo acordado. «Antônio, o que foi? Você não vai trabalhar?» «Vou sim, mas primeiro nós vamos conversar». «Sobre o quê?» A voz dela saiu tensa. «Sobre onde você estava agora há pouco». O rosto de Regina empalideceu instantaneamente. «Eu estava no banheiro». «Regina, para de mentir. Eu te vi saindo de casa». «Antônio, Você saiu às 2 da madrugada e voltou agora às 6. Onde você estava?» Regina tentou manter a mentira. «Eu fui na casa da comadre Rosa. Ela estava passando mal. Rosa mora a 15 minutos daqui caminhando. Você ficou 4 horas lá? Ela estava muito mal, Antônio se levantou e pegou o celular. «Regina, vou te dar uma última chance de falar a verdade. Onde você estava?»
Já te disse, na casa da Rosa. Tá bom. Então vou ligar para a Rosa agora e perguntar como ela está passando. Não, Regina gritou, se jogando para pegar o telefone. Não liga para ela. A reação desesperada confirmou tudo. Por que não, Regina? Se você realmente estava cuidando dela, por que não posso ligar? Regina desabou na beirada da cama, o rosto entre as mãos. Antônio, eu posso explicar. Então explica. E dessa vez fala a verdade. Eu estava com uma pessoa. Que pessoa? Uma pessoa que eu gosto. Mesmo esperando a confissão, ouvir as palavras da própria boca de Regina doeu como um punhal. Você gosta dessa pessoa mais do que gosta de mim? Regina começou a chorar, mas Antônio percebeu que não eram lágrimas de arrependimento. Antônio, eu não queria que fosse assim. Responde, você gosta mais dessa pessoa do que gosta de mim? Eu acho que sim. E essa pessoa é o Dr. Fábio? Regina levantou os olhos, surpresa por ele saber. Como você descobriu? Pouco importa. O que importa é que você confirmou. Antônio, eu posso explicar tudo. Não precisa explicar nada, Regina. Só precisa decidir uma coisa. O quê? Você quer ficar com ele ou quer ficar comigo? A pergunta direta pegou Regina desprevenida. Ela esperava súplicas, lágrimas, briga. Não esperava uma escolha clara e objetiva. Eu não sei. Sabe sim, se você está saindo de madrugada para se encontrar com ele há meses, é porque já decidiu. Antônio, não é tão simples. É simples sim. Ou você ama ele e quer ficar com ele, ou você ama a mim e nossa família. Não dá para ficar com os dois. Regina se levantou e caminhou até a janela, evitando olhar para o marido. E se eu escolher ficar com ele? Aí você vai embora da minha casa hoje mesmo. E as crianças? As crianças ficam comigo. Antônio, você não pode tirar meus filhos de mim. Não estou tirando, Regina. Você que está abandonando eles por outro homem. Eles podem vir comigo, para a casa dele, para serem criados pelo homem que destruiu a família deles. Nunca. Regina começou a chorar mais forte. Antônio, por favor, não precisa ser assim. Precisa sim. Você traiu nossa família, Regina. Traiu 18 anos de casamento. Traiu 3 filhos que te amam. Agora tem que escolher as consequências. E se eu escolher ficar contigo? Aí você rompe totalmente com ele. Me conta tudo o que aconteceu e nós tentamos reconstruir nossa família. E você me perdoaria? Tentaria, mas você teria que provar que mudou. Regina ficou em silêncio por longos minutos. Antônio esperou, observando a esposa lutar consigo mesma. Antônio, eu acho que me apaixonei por ele. A confissão final acabou com qualquer esperança que Antônio ainda tinha. Tá bom. Então está decidido. Como assim? Você escolheu ele. Agora pega suas coisas e vai embora. Antônio, não pode ser assim. E as crianças? Como vou explicar para elas? Você explica a verdade, que escolheu outro homem em vez da família. Elas vão me odiar. Talvez. Mas essa foi sua escolha. Naquele momento, batidas na porta interromperam a discussão. Antônio foi atender e encontrou o Dr. Fábio do lado de fora, claramente nervoso. Antônio, preciso falar contigo. Urgente. Pode falar. É sobre sua esposa. Antônio olhou nos olhos do patrão com desprezo. O que tem, minha esposa? Ela me contou que vocês estão tendo problemas no casamento. E o senhor tem algo a ver com isso? Dr. Fábio hesitou. Bom, ela procurou meu conselho, como amigo da família. Como amigo da família. Antônio riu. Doutor, eu sei de tudo. Sabe de quê? Sei que o senhor está há meses dormindo com minha esposa. Sei dos encontros na madrugada. Sei que o senhor está planejando me demitir para ficar com ela. Dr. Fábio ficou pálido. Antônio, O senhor não precisa explicar nada. Já está tudo decidido. Como assim? Regina escolheu ficar com o senhor. Então pode levar ela. Mas as crianças ficam comigo. Antônio, talvez possamos chegar num acordo. Que acordo? Uma indenização, para você recomeçar a vida em outro lugar. A oferta confirmou que Dr. Fábio realmente queria se livrar dele. Quanto? 50 mil reais. E uma carta de recomendação para você arrumar emprego em qualquer lugar. Antônio fingiu considerar a proposta. E meus filhos? Podem ficar com você. Regina vai visitá-los sempre que quiser. Quando o senhor quer uma resposta? Hoje mesmo. Preciso resolver isso logo. Tá bom. Vou pensar e dou uma resposta até o final da tarde. Depois que Dr. Fábio foi embora, Antônio voltou para o quarto onde Regina esperava, chorando. Ouviu a conversa? Ouvi.
E aí? Vai aceitar a proposta dele? Regina, você quer mesmo que eu vá embora? Quer mesmo destruir nossa família? Antônio, eu não quero destruir nada. Eu só me apaixonei. Então tá decidido. Antônio pegou uma mala e começou a colocar roupas dentro. O que você está fazendo? Estou arrumando suas coisas. Você vai embora hoje. Antônio, não. Vai sim. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. E as crianças? Como vou explicar para elas? Você explica como quiser. Mas elas ficam sabendo a verdade. Quando as crianças chegaram da escola no final da tarde, encontraram a mãe com a mala pronta e os pais conversando sério na sala. O que está acontecendo? Carlos perguntou. Antônio olhou para Regina. Conta para eles. Regina começou a chorar. Crianças, a mamãe precisa ir embora por um tempo. Para onde? João, o mais novo, perguntou assustado. Para a casa de um amigo. Que amigo? Carlos insistiu, já desconfiado. Regina olhou para Antônio, implorando ajuda, mas ele manteve o silêncio. A verdade teria que sair da boca dela. A sala ficou em silêncio pesado, enquanto Regina tentava encontrar palavras para explicar o inexplicável para os 3 filhos. Carlos, aos 16 anos, já suspeitava de algo grave. Maria, aos 14, olhava da mãe para o pai tentando entender. João, de apenas 10 anos, só sabia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Mãe, que amigo é esse? Carlos insistiu, o tom de voz mais duro que o normal. É o Dr. Fábio. O patrão do papai? Maria perguntou confusa. Sim. E por que você vai morar na casa dele? Regina olhou para Antônio mais uma vez, mas ele continuava em silêncio, os braços cruzados, esperando que ela assumisse a responsabilidade de suas escolhas. Porque eu e ele, nós nos gostamos. Carlos se levantou da cadeira, o rosto ficando vermelho. Mãe, você está dizendo que está traindo meu pai? Carlos, não é tão simples assim. É simples sim. O rapaz explodiu. Você está abandonando nossa família por outro homem. João começou a chorar. Mamãe, você não me ama mais? Regina se ajoelhou na frente do filho menor. Amo sim, meu amor. Amo muito você. E a Maria e o Carlos. Então por que está indo embora? Porque às vezes as pessoas adultas fazem escolhas difíceis. Escolhas? Carlos gritou. Que escolha? Você escolheu destruir nossa família. Maria, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Mãe, há quanto tempo isso está acontecendo? Maria, responde. Há quanto tempo você está mentindo para nós? Regina começou a soluçar. Alguns meses. E durante esse tempo você ficava aqui fingindo que era nossa mãe, fingindo que amava nosso pai? Eu não estava fingindo. Eu amo vocês. Se amasse, não estaria nos abandonando, Carlos berrou. Antônio finalmente interferiu. Chega, Carlos. Abaixa o tom. Pai, como o senhor está calmo? Nossa mãe está destruindo nossa família e o senhor está calmo? Não estou calmo, filho. Estou controlado. Tem diferença. E o senhor vai deixar ela ir? Vou, porque ela já decidiu. Não adianta tentar segurar quem não quer ficar. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Dr. Fábio entrou sem ser convidado. Vinha buscar Regina e dar a resposta final sobre a indenização oferecida a Antônio. Boa tarde, ele começou, mas parou ao ver a cena. As crianças chorando, Regina com a mala, o ambiente de despedida. Carlos foi o primeiro a reagir. Foi o senhor que destruiu nossa família. Meu filho, as coisas não são bem assim. Não sou seu filho. Carlos partiu para cima de Dr. Fábio, mas Antônio o segurou. Carlos, para. Solta eu, pai. Vou quebrar a cara desse desgraçado. Não vai quebrar nada. Senta aí. Maria olhava para Dr. Fábio com nojo. Como o senhor pôde fazer isso? O papai trabalhou a vida inteira para o senhor. Maria, quando vocês crescerem vão entender. Entender o quê? Que o senhor é um ladrão de mulheres? Doutor. Fábio ficou vermelho de raiva. Menina, respeita teu pai. Meu pai está aqui. Maria gritou, apontando para Antônio. O senhor é só um safado. Antônio, controla teus filhos. Meus filhos estão certos. O senhor é um safado mesmo. A resposta direta de Antônio pegou o Dr. Fábio desprevenido. Ele esperava encontrar um homem derrotado, não alguém que o confrontaria abertamente. Antônio, cuidado com as palavras. Por quê? O senhor vai me demitir? Antônio riu. Já ia fazer isso mesmo. Olha, talvez possamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Carlos se levantou novamente.
O senhor roubou nossa mãe e quer resolver de forma civilizada? Regina tomou uma decisão livre. Livre? Maria interrompeu. Livre de quê? O senhor seduziu uma mulher casada, prometeu uma vida melhor para ela e agora diz que foi decisão livre? Dr. Fábio estava claramente incomodado com a reação das crianças. Esperava que fossem mais submissas, mais fáceis de manipular. Regina, você vem ou não? Regina olhou para os filhos todos com raiva e decepção estampadas no rosto. Olhou para Antônio, que a observava com uma mistura de tristeza e desprezo. Eu vou. Então anda. Dr. Fábio estava impaciente. Regina pegou a mala, mas antes de sair, tentou beijar os filhos. Carlos se afastou. Maria virou o rosto. Só João, ainda muito criança para entender completamente a situação, se deixou beijar. Mamãe, você vai voltar? Não sei, meu amor. Quando você souber, me conta. A inocência da pergunta partiu o coração de todos na sala. Quando Regina e Dr. Fábio estavam saindo, Antônio falou: Doutor, esqueceu de uma coisa. O quê? Não falamos sobre minha demissão. Ah, sim. Considerando as circunstâncias, acho melhor você procurar outro emprego. Quando? Tem até o final da semana para sair da casa. Carlos explodiu mais uma vez. O senhor rouba nossa mãe e ainda expulsa nosso pai de casa? Carlos, a casa é minha. Posso dar para quem eu quiser. E a indenização que o senhor ofereceu? Antônio perguntou. Mudei de ideia. Não vou pagar nada. Entendi. O senhor ficou com minha mulher e agora quer me deixar na miséria. Antônio, você que deixou as coisas chegarem neste ponto. Eu trabalhei 18 anos honestamente para o senhor e a culpa é minha. Dr. Fábio sorriu com crueldade. Antônio, talvez você devesse ter cuidado melhor da sua mulher. A provocação foi a gota d'água. Carlos partiu para cima do patrão novamente e desta vez Antônio não o segurou. O rapaz de 16 anos, forte do trabalho na fazenda, acertou um soco no rosto de Dr. Fábio, que o derrubou no chão. Isso é pelos 18 anos que meu pai trabalhou honestamente para o senhor, Carlos gritou. Dr. Fábio se levantou com o nariz sangrando. Isso vai para a polícia. Vou processar vocês. Processa, Maria gritou. Mas nós também vamos processar o senhor. Por quê? Por assédio moral, por quebra de contrato, por destruir uma família. Antônio ficou surpreso com a maturidade da filha. Vocês não têm dinheiro nem para advogado. Dr. Fábio escarneceu. Vamos arranjar, Carlos respondeu. Com que dinheiro? Vou espalhar pela região inteira que vocês são uma família problemática. Ninguém vai dar emprego para teu pai. Fábio, para com isso. Regina finalmente interferiu. Eles não têm culpa de nada. Ah, e agora você defende eles? Então fica com eles. Não, eu vou contigo. Só não quero que você faça mal para meus filhos. Então eles ficam quietos e saem da minha propriedade sem fazer escândalo. Antônio olhou para Dr. Fábio com um sorriso que deixou o patrão desconfortável. Doutor, tem uma coisa que o senhor não sabe sobre mim. O quê? Eu nunca desisto. E principalmente, eu nunca esqueço uma humilhação. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa história não acabou aqui. Dr. Fábio riu. Antônio, você é um trabalhador rural sem estudo, sem dinheiro, sem influência. O que você pode fazer contra mim? O senhor vai descobrir. A ameaça velada deixou o Dr. Fábio visivelmente nervoso. Antônio, não me force a chamar a polícia. Não precisa chamar, nós estamos saindo. Mas lembra de uma coisa, a vida dá muitas voltas. Quando saíram da fazenda naquela tarde, levando apenas as roupas e alguns objetos pessoais, Antônio sabia que estava começando uma guerra. Mas também sabia que tinha armas que Dr. Fábio nem imaginava. A luta estava só começando. Antônio e os 3 filhos se instalaram numa casa pequena alugada na vila, usando o pouco dinheiro que havia guardado ao longo dos anos. Era um espaço apertado, bem diferente da casa espaçosa da fazenda, mas pela primeira vez em meses, Antônio dormiu em paz. Não havia mais mentiras, não havia mais traição escondida debaixo do próprio teto. Carlos conseguiu um trabalho meio período na oficina mecânica da vila, Maria ajudava numa lojinha após as aulas e João se adaptou à nova escola com a resistência natural das crianças. Todos estavam determinados a reconstruir a vida sem Regina. Pai, Carlos disse na primeira semana, nós vamos conseguir. Somos uma família, mesmo sem ela. A segunda visita de Antônio a seu Joaquim aconteceu numa tarde de quinta-feira. O velho estava esperando na varanda como se soubesse que o antigo funcionário voltaria.
Como foram as coisas, meu filho? Como o senhor imaginou? Dr. Fábio me demitiu, ficou com minha mulher e ainda disse que vai me prejudicar na região inteira. E agora? Agora vou usar as armas que o senhor me deu. Antônio havia passado a semana estudando todos os documentos que João Pedro deixara, além de organizar suas próprias evidências. Fotos dos encontros, gravações das conversas, comprovantes das irregularidades que presenciara durante anos de trabalho na fazenda. Procurei um advogado na cidade, Dr. Roberto Amaral. Ele topou pegar o caso. Com que dinheiro? Ele vai trabalhar de graça no começo. Se ganharmos, recebe uma porcentagem. Se perdermos, não recebe nada. Seu Joaquim sorriu. Esse doutor, Roberto, é bom? É o melhor da região. E odeia a injustiça. Na segunda-feira seguinte, Dr. Roberto Amaral protocolou simultaneamente 3 processos contra Dr. Fábio. Um trabalhista, por demissão sem justa causa e assédio moral. Um criminal por sonegação fiscal e crimes ambientais. E um cível, por danos morais à família Silva. A notícia se espalhou pela região como rastilho de pólvora. Em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E a história do patrão rico, que roubou a mulher do funcionário pobre e depois o demitiu, virou assunto de todas as conversas. Dr. Fábio tentou usar sua influência para abafar os processos, mas Dr. Roberto havia levado o caso também para a imprensa regional. O jornal da cidade publicou uma matéria com o título "Rico fazendeiro acusado de destruir família de funcionário". A pressão foi imediata. Os clientes de Dr. Fábio começaram a se afastar. Fornecedores cancelaram contratos e o banco que financiava suas atividades pediu explicações sobre as irregularidades fiscais. Mas o golpe mais duro veio de onde Dr. Fábio menos esperava. Regina. Ela apareceu na casa de Antônio numa tarde de chuva, chorando e arrependida. "Antônio, eu cometi o maior erro da minha vida. Regina, você fez sua escolha. Eu estava iludida. Fábio não é o homem que eu pensava que era. O que aconteceu? Ele me trancou na fazenda. Não me deixa sair. Não me deixa ver as crianças. Disse que se eu tentar voltar para você, vai fazer mal para nossa família." Antônio estudou o rosto da ex-esposa. Havia marcas de sofrimento ali, mas também havia algo mais. Medo. "Ele te bateu?" "Não, mas me ameaçou. Disse que se os processos continuarem, vai arranjar um jeito de prejudicar você e as crianças." "Como?" "Tem amigos na polícia, conhece gente importante. Pode inventar qualquer acusação contra você. E você veio me avisar? Vim pedir perdão. E pedir para você me deixar voltar para casa." Carlos, que estava escutando da cozinha, apareceu na sala. "Agora você quer voltar? Depois que escolheu ele?" "Carlos, eu errei." "Errou? Você destruiu nossa família. Eu posso consertar. Posso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor." "Não pode, não." Maria apareceu também. "Não depois do que você fez." "Minhas filhas, eu não sou mais sua filha." A resposta de Maria foi fria como gelo. Antônio observava a cena em silêncio. Regina estava claramente arrependida, mas era arrependimento por ter escolhido o lado perdedor, não por ter destruído a família. "Regina, por que você realmente quer voltar?" "Porque eu amo vocês." "Mentira." Carlos interrompeu. "Você quer voltar porque o Dr. Fábio mostrou a cara dele. Se ele fosse bonzinho, você não estaria aqui." "Não é verdade." "É verdade, sim," Maria concordou com o irmão. "Você só quer voltar porque se deu mal." João, que havia ficado quieto até então, fez a pergunta que calou todos. "Mamãe, se o Dr. Fábio for bonzinho de novo, você vai embora outra vez?" Regina não conseguiu responder imediatamente, e a hesitação foi resposta suficiente. "Regina," Antônio disse calmamente, "você não ama nossa família. Você só está com medo e procurando proteção." "Antônio, por favor." "Não. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. Mas ele está me ameaçando. Então procura a polícia. A polícia não vai acreditar em mim contra ele. Então aguenta as consequências das suas decisões." Regina começou a chorar desesperadamente. "Antônio, eu imploro." "Não. E sabe por quê? Porque se eu te aceitar de volta daqui a alguns meses, quando aparecer outro homem com mais dinheiro, você vai me trair de novo." "Eu juro que não." "Seu juramento não vale nada, Regina. Você já provou isso." Quando Regina saiu da casa, derrotada e humilhada, Carlos olhou para o pai com admiração. "Pai, o senhor fez a coisa certa. Fiz o que minha consciência mandou, filho. Não sente pena dela?" "Sinto.
mas não posso confiar nela nunca mais. 3 meses depois, os processos contra Dr. Fábio estavam caminhando bem. A Justiça havia bloqueado suas contas bancárias, a Receita Federal estava investigando a sonegação e o IBAMA havia embargado parte da fazenda por crimes ambientais. A pressão foi tanta que Dr. Fábio tentou um acordo extrajudicial. Ofereceu R$200 mil para Antônio retirar as acusações. Dr. Roberto, o que o senhor acha? Antônio, a decisão é sua, mas pela minha experiência, podemos conseguir muito mais se formos até o final. Quanto mais? Se provarmos tudo o que temos contra ele, pode dar mais de R$500 mil e ele ainda vai preso. Então vamos até o final. O julgamento aconteceu 6 meses depois, no Fórum da Comarca. Doutor Fábio chegou com 3 advogados caros, mas Dr. Roberto tinha algo melhor, a verdade documentada. As gravações de Regina confessando o romance, os documentos que comprovavam as irregularidades, os depoimentos das crianças sobre a destruição da família, tudo foi apresentado com precisão cirúrgica. O juiz condenou o doutor Fábio a 2 anos de prisão por sonegação fiscal, multou ele em R$400 mil por danos ambientais e determinou o pagamento de R$300 mil para a família Silva por danos morais. Quando saíram do tribunal, Carlos abraçou o pai. Pai, o senhor conseguiu. Provou que ninguém derruba quem vive do suor honesto. Conseguimos, filho. Todos nós juntos. Com o dinheiro da indenização, Antônio comprou um pequeno sítio onde montou uma criação de gado leiteiro. Carlos se formou em agronomia e virou sócio do pai. Maria se tornou professora como sempre quis. João cresceu forte e trabalhador, aprendendo que dignidade vale mais que qualquer riqueza. Regina tentou se reaproximar algumas vezes, mas as crianças nunca a perdoaram completamente. Ela acabou saindo da região e Antônio soube que havia se casado com um comerciante de outra cidade. Dr. Fábio cumpriu a pena na cadeia e perdeu a fazenda para pagar as dívidas. Quando saiu da prisão, era apenas um homem derrotado que ninguém respeitava. 5 anos depois da tempestade que abalou sua vida, Antônio Silva estava na varanda da casa nova, construída com o dinheiro honestamente conquistado na justiça, observando o movimento do sítio, que se tornara uma das propriedades mais prósperas da região. O gado leiteiro pastava tranquilo nos piquetes bem cuidados, a ordenha mecânica funcionava perfeitamente, e a marca Leite Silva em Filho já era conhecida em toda a comarca. Carlos, agora formado em agronomia, aplicava técnicas modernas que triplicaram a produção. Maria acabara de se casar com um professor da escola onde trabalhava, e João, aos 15 anos, já mostrava o mesmo caráter sólido do pai. Era domingo de manhã, quando Antônio viu um carro conhecido parando na porteira. Doutor Roberto Amaral descia do veículo acompanhado de um homem que Antônio levou alguns segundos para reconhecer. Era Dr. Fábio, mas um Dr. Fábio muito diferente do patrão arrogante de anos atrás. Magro, com cabelos grisalhos e roupas simples, o ex-fazendeiro parecia ter envelhecido 10 anos. Caminhava cabisbaixo com a humildade forçada de quem havia perdido tudo. Antônio, Dr. Roberto cumprimentou. Trouxe uma visita que quer falar contigo. Dr. Fábio. Antônio respondeu mantendo o tom neutro. Antônio, a voz do ex-patrão saiu fraca. Posso conversar contigo? Pode. Senta aí. Carlos apareceu na varanda, reconheceu o Dr. Fábio e seu rosto se fechou imediatamente. Pai, quer que eu chame a polícia? Não precisa, filho. O Dr. Fábio veio em paz. Antônio. Dr. Fábio começou. Vim pedir perdão. Perdão? Pelo que fiz contigo, com tua família, pelo que destruí. Antônio estudou o homem que já havia sido seu algoz. Havia ali um arrependimento genuíno, mas também havia a amargura de quem havia perdido tudo por orgulho e arrogância. E por que está pedindo perdão agora? Porque perdi tudo, Antônio. A fazenda, o dinheiro, o respeito. E principalmente, porque entendi que você sempre foi mais homem do que eu. Como assim? Você construiu uma vida com trabalho honesto, criou filhos de caráter, manteve sua dignidade mesmo quando eu tentei te destruir. Eu só sabia comprar as coisas, inclusive as pessoas. Maria chegou naquele momento vinda da cozinha com café fresco. Quando viu o Dr. Fábio, parou na porta, o rosto mostrando a mesma raiva de 5 anos atrás. O que esse homem está fazendo aqui? Veio conversar, filha. Deixa ele terminar.
Antônio, Dr. Fábio continuou, sei que não mereço perdão. Sei que destruí tua família, te humilhei, te tirei o emprego, tua casa e minha esposa. Antônio acrescentou, e tua esposa. Dr. Fábio confirmou, baixando os olhos. Mas quero que você saiba uma coisa. No final, quem se destruiu fui eu. Como assim? Regina não me amava, Antônio. Ela amava meu dinheiro, minha posição. Quando perdi tudo, ela me deixou mais rápido do que deixou você. A confissão não trouxe satisfação para Antônio. Só tristeza por todos os anos perdidos, por uma família que havia se despedaçado por ilusões. E onde ela está agora? Casou com um empresário de São Paulo. Nunca mais quis saber dos filhos dela. Carlos cerrou os punhos. Nossa mãe abandonou a gente de vez? Sim, Dr. Fábio respondeu. Quando viu que vocês escolheram ficar com seu pai, ela disse que não precisava mais de vocês. Maria começou a chorar, não de tristeza, mas de raiva. Ela não merecia ser nossa mãe mesmo. Filha, Antônio consolou. Pessoas assim não conseguem amar ninguém além delas mesmas. Dr. Fábio se levantou da cadeira. Antônio, vim te oferecer uma coisa também. O quê? Trabalho. Arrumei um emprego numa fazenda no interior de Minas. O dono precisa de um administrador de confiança. Lembrei de você. Antônio ficou surpreso com a oferta. Por quê? Por que quer me ajudar? Porque reconheço um homem de valor quando vejo um. E porque quero tentar reparar pelo menos um pouco o mal que te fiz. Carlos se adiantou. Meu pai não precisa da sua ajuda. Temos nossa própria propriedade agora. Eu sei. Dr. Fábio sorriu tristemente. Mas a oferta fica aí. Se um dia precisarem de alguma coisa... Dr. Fábio, Antônio falou. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende mesmo ou só está com pena de si próprio? A pergunta pegou o Dr. Fábio desprevenido. Ele pensou longamente antes de responder. As duas coisas, Antônio. Me arrependo do que fiz, mas também tenho pena da vida que desperdicei. E se você ainda tivesse dinheiro e poder, faria a mesma coisa? Sinceramente, não sei. Talvez sim. Por isso que reconheço que você é melhor homem que eu. A honestidade brutal da resposta trouxe uma estranha paz para Antônio. Dr. Fábio, eu te perdoo. Perdoa? Perdoo. Não porque você merece, mas porque guardar raiva só me faz mal. Dr. Fábio começou a chorar. Obrigado, Antônio. Não esperava isso. Mas perdoar não significa esquecer e não significa que somos amigos. Entendo. Significa que não te desejo mal, mas também não quero você perto da minha família. Doutor. Fábio assentiu, enxugando as lágrimas. É mais do que eu merecia. Quando o Dr. Fábio e Dr. Roberto foram embora, a família Silva ficou na varanda, observando o pôr do sol sobre sua propriedade. Pai, João perguntou, por que o senhor perdoou ele? Por que, filho, quando a gente guarda raiva, quem sofre é a gente mesmo. Ele já pagou pelo que fez, não preciso ficar remoendo. Mas o senhor não sente vontade de se vingar? Não, João. A melhor vingança que eu podia ter contra ele foi construir uma vida melhor que a dele. Carlos olhou ao redor da propriedade próspera. Pai, o senhor conseguiu mesmo provar que ninguém derruba quem vive do suor. Conseguimos, filho. Todos nós juntos. Maria se aproximou do pai. Pai, o senhor nunca pensou em se casar de novo? Às vezes penso. Mas ainda não encontrei uma mulher que mereça a nossa família. Quando encontrar, pode trazer para conhecer a gente? Claro, filha. Mas só se for uma mulher de caráter. Como a gente vai saber se ela tem caráter? Antônio sorriu abraçando os 3 filhos. Se ela amar vocês do jeito que são, sem querer mudar nada, aí a gente sabe que é uma mulher de verdade. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Antônio ficou na varanda pensando em tudo o que havia acontecido. Perdera uma esposa, mas ganhara o respeito dos filhos. Perdera um emprego, mas construíra um negócio próprio. Perdera uma vida simples, mas ganhara uma vida digna. Olhando as estrelas sobre sua terra, conquistada com honra, Antônio entendeu que às vezes perder tudo é a única forma de descobrir do que realmente somos capazes. E descobriu que era capaz de muito mais do que imaginava. A vida havia lhe ensinado que quem vive do próprio suor nunca é verdadeiramente derrotado. Pode cair, pode sofrer, pode ser humilhado, mas sempre se levanta, sempre reconstrói, sempre vence. Porque trabalho honesto e caráter sólido são as únicas riquezas que ninguém pode roubar. E essa lição, Antônio já havia passado para seus filhos, que a passariam para os filhos deles.
construindo uma linhagem de gente digna que jamais se curvaria diante da injustiça. Compartilhem nos comentários seus sentimentos e me falem de onde estão assistindo nossos vídeos. Obrigada, até a próxima.